Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Face. Seja bem-vindo a mais uma live, onde estamos fazendo um estudo bíblico no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estamos esperando enquanto os irmãos vão se conectando. Hoje em especial, temos um horário diferente. Mais tarde, fique ligado. Você que faz parte da Assembleia de Deus em Guamaré, onde hoje à noite teremos vários cultos, várias transmissões ao vivo. E agora vamos dar início a mais um estudo. Na live passada nós estudamos um pouco sobre a primeira declaração de João, quando ele nos fala a respeito da eternidade do Logos, quando ele nos fala a respeito da expressão, no princípio era o Verbo. Ele está falando da eternidade do Logos. Nós falamos um pouco no que isso nos é importante quando o apóstolo declara a eternidade no Verbo, mostrando ali que o Verbo estava presente, apresentando a vontade de Deus, revelando a vontade de Deus ao ser a revelação à humanidade, revelação à criação. Ele estava presente ali na criação, revelando a vontade de Deus, revelando o próprio Deus. Ele é Deus e estava voltado para Deus. Essas são as duas próximas declarações. Você vai conosco, nos acompanhando agora, quando o apóstolo fala ainda no primeiro versículo, o Verbo estava voltado para Deus e o Verbo era Deus. Nós lemos com vocês na live passada os 18 primeiros versículos, 18 versos que dão início ao Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João. E nós apresentamos o primeiro versículo e agora vamos falar ainda no primeiro versículo das suas últimas declarações, quando ele fala que o Verbo estava voltado para Deus e o Verbo era Deus. Nós já falamos que, ao dizer que o Verbo estava voltado para Deus, o apóstolo estava declarando aqui a distinção entre Deus Pai e Deus Filho. Após anunciar a eternidade do Verbo, o apóstolo imediatamente o distingue do Pai, preservando a unidade de substância e natureza divina, essencial. O Verbo, por essência, é Deus, mas ele declara antecipadamente que o Verbo estava voltado para Deus.
O Verbo estava em comunhão com Deus. Logo, o Verbo não é Yahvé, não é Deus Pai. Há uma distinção aí. Porque ele está revelando-nos algo de tamanha profundidade que nós não podemos explicar, apenas crer e viver a partir desta verdade. O Verbo estava face a face com o Deus eterno. Jesus estava voltado para Deus. Jesus, tão completamente divino, que podia dizer: o Pai e eu somos um. Então, aqui nós temos uma revelação da pessoa de Jesus, como uma pessoa da Trindade. É um Deus pessoal que pode então se relacionar pessoalmente com a humanidade. É um Deus que pode ter uma relação pessoal, uma comunhão com a humanidade. E foi para isto que o homem foi criado, para viver em um relacionamento de amizade com Deus. Foi para isso que você foi criado, para viver em comunhão com Deus. Plena comunhão com Deus exige virtudes que somente Deus pode dar. Somente a vida em Cristo nos mostra quais são essas virtudes. Somente o viver de Cristo nos revela essas virtudes. E ele nos capacita para vivenciá-las. O Espírito de Deus nos capacita para vivenciá-las. A humanidade foi criada e colocada no jardim para que tivéssemos comunhão com o Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou você para ser a imagem dele. Deus criou você para ser a imagem de Deus. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. A verdade é que eu não preciso dissertar muito aqui, mas das criaturas citadas na criação em Gênesis, apenas a humanidade, apenas o homem é a única criatura convidada a um relacionamento de amizade com Deus. Somente o homem é convidado a se relacionar com Deus. E ainda, depois da queda, a humanidade é reconciliada com Deus através da adoção. Nós lemos aqui ainda no prólogo de João, ele já nos adianta e todos nós, que a todos nós ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no seu Filho, aqueles que creem no seu nome, recebem este poder, o poder da adoção, de se tornar filho de Deus. Então, aqueles que creem recebem este poder de ter o seu relacionamento com Deus, a sua amizade com Deus restaurada. Esse Deus pessoal que é aqui revelado nesta declaração. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava voltado para Deus, o Verbo estava face a face com Deus. O apóstolo Paulo disserta acerca disso quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, quando ele diz: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Deus criou a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus, para que o homem tivesse um relacionamento com ele. Mas na queda, o homem foi corrompido. Agora, somente contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, para que possamos, na sua própria imagem, estarmos em um relacionamento com Deus, estarmos vivendo
em amizade com Deus. Esse é o seu propósito de existência. É para isso que você foi criado, para ter um relacionamento de amizade com Deus. Somente contemplando aquele que é a mensagem eterna de Deus, somente completando o verbo que no princípio já era, somente contemplando aquele que estava voltado para Deus, é que o homem pode conhecer a verdade, conhecer o Deus que o adora. Por que Deus se revela aos homens? Por que Deus quer que os homens conheçam a Ele? Porque uma adoração a quem nós não conhecemos é idolatria. Aqueles que adoram ao que não conhecem adoram ídolos. E você pode fazer da sua adoração uma idolatria quando você não conhece a Deus, quando você não conhece aquele quem você adora. Deus quer que você o conheça, para que você possa adorá-lo em verdade, para que você possa adorá-lo em espírito, para que você possa adorar a Deus. Você precisa conhecê-lo. E é através de uma relação interpessoal que ele quer conhecer você. Por isso, a pessoa de Jesus nos é revelada. Por isso, a pessoa de Jesus, o Verbo, estava voltado para Deus. A eterna mensagem de Deus aos homens estava voltada para Deus, estava escondida nele e nos foi revelada. A mensagem, o Verbo, o Logos, possui a mesma essência divina. A mensagem revela a essência divina. A mensagem, ou a palavra, ou o verbo, ou o logos é divino. E é este o próximo atributo da palavra descrito pelo apóstolo João ao nos dizer: e o verbo era Deus. Nós já falamos aqui na live passada que o verbo poderia ser confundido, né, com o Deus de Israel, o Deus que o povo de Deus substituía o seu nome, o chamando de a palavra com muita naturalidade. Então, quando o apóstolo faz essa declaração, dizer que o verbo estava voltado para Deus e o que o verbo era Deus, ele está fazendo uma profunda declaração acerca de que há mais de uma pessoa, há 3 pessoas formando a Trindade. Ele nos revela aqui Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, que é a mensagem de Deus e que está voltado para Deus, mas é Deus, isto é, Deus Filho. E Deus Filho e Deus Pai viviam em plena comunhão, ao ponto do nosso Senhor Jesus nos revelar dizendo que o Pai e eu somos um. Sendo o Verbo eterno e voltado para Deus, o Verbo é divino, o Verbo é Deus por essência. Jesus Cristo é Deus, Deus Filho. E na mesma pessoa, na pessoa de Jesus, se revela o meio e o conteúdo da mesma interlocução. Ele é a mensagem e ele também é aquele que emite a mensagem. Ele é quem se revela e ele é a própria revelação. Jesus Cristo é o próprio Deus que se revela aos homens. Em Cristo, Deus se revela pessoalmente. Cristo é a maneira escolhida por Deus para se revelar ao mundo por essência. O próprio Deus está sendo revelado na pessoa de Jesus Cristo. Deus está se revelando pessoalmente. Deus está nos proporcionando a oportunidade de um relacionamento interpessoal com Ele, um relacionamento interpessoal com Deus. Deus quer ter um relacionamento com as pessoas. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Deus quer que você o busque e o encontre para ter um relacionamento pessoal com Ele. Deus deseja que haja uma amizade entre você e Ele. Deus quer um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho. Deus quer um relacionamento com você interpessoal. A pessoa de Jesus Cristo é quem revela Deus em pessoa aos homens. É o próprio Deus sendo revelado. E o Senhor Jesus declara dizendo que
quando lhe é questionado sobre a sua pouca idade, ele diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O apóstolo João nos registra no capítulo 8, versículo 28, quando ele nos revela Jesus dizendo: eu sou. Quando Jesus foi chamado de um simples jovem, ele não só respondeu sobre sua eternidade, ele reconheceu sua natureza divina. E neste ponto vemos a pessoalidade da mensagem. A mensagem de Deus, a revelação de Deus é uma pessoa, isto é, a pessoa de Jesus Cristo. Deus não só nos comunica algo, ele nos comunica alguém. O próprio Deus é a mensagem comunicada. Ele se revela na sua mensagem pessoalmente. Ele está nos revelando e nos proporcionando um relacionamento vivo, um relacionamento pessoal com este Deus vivo. Deus estava se revelando aos homens. Jesus era, é e sempre será Deus. Ele é a plenitude de sua revelação. É a maneira que Deus escolheu para se revelar plenamente. Reflita comigo, em dado momento da história, em dado momento do universo, o próprio Deus, em pessoa, na pessoa de Jesus, se revelou às criaturas desfiguradas, para que essas criaturas, você e eu, pudéssemos ser renovados, pudéssemos ser feitos novos, novas criaturas, para que possamos em glória, revelando como que por espelho a imagem daquele que é o Filho de Deus. E quais são as credenciais de Jesus? Quando Mateus registra dizendo, no capítulo 7, que após um discurso, enquanto um discurso de Jesus, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. A autoridade de Jesus era tamanha que aqueles que o ouviam ficavam admirados, eles ficavam maravilhados, porque ele ensinava com verdadeira autoridade. Ele mesmo é a sua credencial. E há muitos que querem questionar a autoridade de Jesus. Espero que não seja você, mas as pessoas decorrem a fatos como, por exemplo, nós não vermos por aí livros escritos pela pessoa de Jesus. Não tem nenhum livro registrado dizendo que este livro foi Jesus que fez. Nesse livro aqui, nós podemos encontrar os ensinamentos em que Jesus escreveu. Nós não vemos por aí muitos livros de história dissertando sobre as vitoriosas milícias de Jesus Cristo, quantas guerras ele venceu, qual era o território em que ele teve o seu domínio, ou mesmo sobre os muitos ofícios políticos deste que tem tanta autoridade. A verdade é que ninguém conhece as suas grandes propriedades, ninguém contou o seu ouro. Por quê? Porque a pessoa de Jesus, ele nos revela que o seu reino não é deste mundo, o seu reino não é daqui, é um reino celestial, é o reino que já é chegado o reino de Deus. O reino de Deus se aproxima e se cumpre em Jesus as profecias de muitos anos em que nós esperávamos a plena revelação do Criador do universo. É em Jesus Cristo que Deus nos permite se relacionar com Ele. Quando as multidões o ouviram dizer, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. E quando os guardas do templo, que
haviam se movimentado para prendê-lo, eles voltaram, os principais sacerdotes e os fariseus, eles perguntaram, por que vocês não o trouxeram? E eles responderam, nunca ouvimos alguém falar como ele. O próprio Jesus é a sua testemunha. O próprio Jesus, ele é aquele que revela a sua própria autoridade. Talvez alguém que esteja irresoluto diga, está bem, Jesus influenciou as pessoas, ele era muito persuasivo, mas isso o torna Deus? Moisés escreve dizendo, o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser, que não der ouvidos a esse profeta, quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do povo. Talvez algum cético ainda possa dizer que ele possui autoridade moral, que devemos levar a sério o seu discurso humano, ético e amoroso. Mas a verdade é que Jesus afirmou ser Deus. Lembre-se, novamente eu tenho que dizer aqui, Jesus era judeu e ele afirmou ser Deus diante de líderes judeus. O Clive Stephen Lewis, um escritor irlandês, ele vai nos declarar dizendo que talvez a expressão eu sou, dita pelo Senhor Jesus, tenha sido o pronunciamento mais chocante já pronunciado por lábios humanos. Entenda, ao pronunciar eu sou, Jesus afirmou ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, afirmou ser o Criador, afirmou ser o Eterno para espectadores que acreditavam em um único Deus verdadeiro, em um Deus que era acima de todos, um Deus que não estava em nenhum momento da história apresentado em forma física. Era o Deus que não poderia ser um ídolo, era o Deus criador do universo, que ninguém jamais poderia vê-lo. Este Deus foi o Deus que Jesus disse ser. Ele disse, eu sou esse Deus. E não para por aí. Os seguidores de Jesus que escreveram sobre o seu impacto ético e moral, que alguém quer admitir, também escreveram que Jesus conhece as intenções escondidas em nossos corações. E tem mais, esse Jesus caminhou pela Galileia, curando enfermos, ressuscitando os mortos. Talvez isto seja demais. Talvez dizer que estas palavras são referências à mesma pessoa sejam demais para aquele que é cético, para aquele que não quer acreditar na divindade de Jesus. Mas eu preciso dizer que você tem que escolher o pacote completo ou jogar fora tudo aquilo que vem de Jesus. Vamos devagar, vamos construir um raciocínio aqui. Veja, que insensatez estúpida um ser humano dizer que perdoa pecados. Se eu chegasse aqui para você e lhe dissesse que perdoa pecados, você poderia achar cômico, você poderia rir de mim ao dizer isso. Mas Jesus, sem perguntar a você, me perdoou das ofensas que eu te fiz. Você já pensou nisso? Jesus perdoou daquilo que eu possa ter feito a vocês, a você que está me ouvindo, se alguma vez eu te ofendi. Jesus perdoou este meu pecado contra a sua pessoa. Um carpinteiro da Galileia, um simples camponês, por assim dizer, se comportou como se fosse o principal ofendido. Se Jesus não fosse Deus, não passaria de um louco, sem qualquer autoridade moral ou ética. C.S. Lewis vai dizer que você precisa descartar Jesus como um tolo ou
querer matá-lo como a um demônio. Ou então você poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Você tem que escolher entre estas duas opções, porque aquele em que tanta autoridade é reconhecida é o mesmo que afirma ser Deus, é o mesmo que afirma ser perdoador de pecados, é o mesmo que ressuscita os mortos, é o mesmo que cura os enfermos. Você precisa acreditar na mesma pessoa, nesta pessoa de Jesus Cristo, como Deus e Criador do universo. E é este Deus que deseja se relacionar com você. É esse Deus que se apresenta a você para um relacionamento interpessoal através da pessoa de Jesus Cristo. E o versículo 2, nós vamos ler quando o apóstolo registra dizendo: ele estava no início voltado para Deus. A verdade é que agora o apóstolo reafirma aquilo que ele já disse e ele ainda traz uma nova realidade. Ele não apenas repete o que disse, mas ele nos traz uma ideia de exclusividade. Somente a Trindade vivia em comunhão antes de tudo. Somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós podemos encontrar somente a Trindade antes da matéria, antes do tempo. Estava ali no princípio com Deus. Este, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, estava voltado para Deus, revelando a sua vontade ao trazer vida a o nada. Não existia nada, não existia absolutamente nada. E do nada a palavra fez surgir tudo o que existe. Tudo foi feito por meio dele. E é justamente este o assunto da próxima live, o versículo 3, que vai nos falar que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A verdade é que não há nada que não deva sua existência ao Verbo de Deus. Somos meros mortais. Esta é a verdade. Este é o tema da próxima live. Já chegamos ao fim e a verdade que nós aprendemos hoje é a respeito da palavra que estava voltada para Deus, que era Deus, Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo nos revela a mensagem de Deus, é a mensagem de Deus, é a revelação de Deus aos homens. E mais do que isso, é uma pessoa que nos possibilita que tenhamos um relacionamento de amizade com Deus. Deus não quer que você se aproxime dele apenas para ter um ídolo. Deus não quer que você apresente-se diante de Deus apenas para fazer uma celebração ou uma cerimônia sem conhecê-lo. Deus não quer o seu esforço em mostrar que cultua algum Deus. Deus quer um relacionamento interpessoal com você. Deus quer uma amizade com você. Deus não quer um culto vazio. Deus não quer que você apresente-se diante dele apenas para prestar uma cerimônia como qualquer pessoa poderia fazer para um Deus em que não conhece-o. Deus quer que você o conheça em intimidade. E é por isso que ele se revela através da pessoa de Jesus, para que possamos ter um relacionamento interpessoal com ele. Vamos orar, encerrando essa live. Pai, somos agradecidos a ti por mais um momento em que nós estamos
ouvindo a tua voz, ouvindo, Senhor, que tu tens um relacionamento para viver conosco. Pai, que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Ti em amizade, em intimidade, para que possamos, Senhor, estarmos unidos a Ti, refletindo-Te como por um espelho. Pai, que nós possamos em Cristo Te conhecer face a face. Que nós possamos, Senhor, não apresentar-nos a Ti apenas para pedir, mas que possamos estar diante de Ti para termos um relacionamento contigo, para que possamos ter uma amizade contigo, apresentando, Senhor, aquilo que está dentro de nós, aquilo que somos, aquilo que acreditamos, aquilo que desejamos. Senhor, que possamos apresentar a Ti as nossas dificuldades, que possamos apresentar a Ti as nossas alegrias. Que, Senhor, habitar em Tua presença possa ser a nossa alegria, Senhor. Pai, que a coisa mais importante para nós possa ser conhecer a Ti, possa ser conhecer o Teu Filho, quem enviaste. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos para que possamos ainda ter a oportunidade de estar sempre em Tua presença, que tivemos, Senhor, na pessoa de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade. Senhor, habita em nosso meio. Que o Senhor venha, Senhor, estar entre nós. Que nós possamos nos comunicar contigo pessoalmente, em um relacionamento, Pai, de amizade. Somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao fim de mais uma live. Agradecemos a vocês por estarem conosco. Dentro de mais algumas horas, você é convidado a participar conosco através desta mesma página no Facebook, ou a transmissão dos cultos ao vivo, onde o pastor Jairo Calo estará pelas ruas de Guamaré, os céus abertos para a glória de Deus. Deus abençoe, até a próxima terça-feira, às 20 horas. Amém. Este é o testemunho que temos para hoje.